que seria superior e queria me destruir. Hoje eu estou vendo que eles estão saindo com o rabinho entre as pernas, porque estão vendo que isso não é uma coisa humana. Eu não estou fazendo para mim, eu não busquei e não busco o que é meu, mas o que é dele que nos criou. E eu estou servindo só a ele, por isso eu não tenho medo de falar das entidades dele, a quais os religiosos cagam na calça por falar elas, porque se eles trouxerem elas, elas não voltam mais para da onde vieram. Não, não voltam. Não tem como voltar, entendeu? Você traz uma entidade dessa para cá, você tem que ter responsabilidade com ela, é igual um filho. É igual um filho. Você gera um filho, depois você quer matar o filho só porque você gerou ele? Porra, que filha da puta de mulher ou homem desgraçado que faz uma coisa dessa? Por que que você fez uma coisa dessa? Você devia ter pensado antes de fazer, porra. Não, mas ele acha que ele é suficientemente poderoso para controlar o que ele nem sabe o que é, só depois que chega que ele vai saber. Então, eu pensei muito bem antes, eles me questionaram antes, para me saber o que que eu estava mexendo, e eu decidi que era isso que eu queria, por quê? Porque eu ia até eu falei com ele, eu vou até o quinto andar do inferno, até o sétimo, se for preciso, para quê? Para poder ter vida, porque eu estou cansado de morrer, e não quero ver minha família morrer, não quero ver ninguém se perder que eu amo. Pronto, é só a pessoa ter um ideal próprio. E é isso que eu fui sabatinado, e é isso que eu encontrado no meu coração. Então, ao saberem disso, permitiram. Depois que permitiram, eu fiz uma coisa que eu acho que a grande maioria não tem coragem de fazer. Eu fiz um pacto com as entidades da morte, dos três grandes mundos. Da água, da terra e do ar, ou seja, da religião judaica, do judaísmo, do islamismo, que é o da terra, o lobisomem, e do cristianismo, que é o do vampiro. Eu fiz um pacto com eles. Pacto mesmo, pacto de verdade, eu não estou brincando. Fiz um pacto com eles, por quê? Porque eu não quero a destruição deles. Eu sei que eles são justos e eles preservam aquilo que é deles, que eles fizeram. Pô, se destruir a água, a terra e o ar, nós se fudemos. Nós nos fudemos aqui completamente. Não existe mais raça humana. Acabou. Então eu fiz por quê? Porque eu não quero mais morrer, não quero ver minha família morrer. Você, cada um faz o que quer com a porra da vida dele, foda-se é dele. O inferno espera por ele. Eu tô pouco me fudendo com o que ele quer. Isso aí ele é responsável. Mas eu tenho uma responsabilidade comigo e com a minha família. Então o resto, foda-se. O resto, foda-se. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, Leila, e para todos que ouvirem, é que esse conhecimento que está aí, metaverso, a porra que está toda saindo aí, é tudo roubado, roubado. Roubaram da gente, roubaram dos draconianos. Eu faço parte dos draconianos e a minha fundação, a fundação que eu pertenço, é o Serpent Hand, ou seja, mão da serpente que está ligado às reptilianas. Eu faço parte dessa fundação. Eu amo essa fundação, por quê? Porque ela é justa. E só justos que se adaptam aqui. O que não é justo, toma no cu ali. Só quem é justo pode viver num mundo desse. E são poucos, muito poucos aqueles que fazem parte disso. Por quê? São poucos os justos. São poucos os draconianos, são poucos os reptilianos. São poucos, mas suficientes. Suficiente. Por quê? Porque eles são filhos do grande dragão, o grande Anunnaki, o grande Leviatã, que é o dragão do fogo, ligado ao último é, último tempo, que é o final, que é aquele que se apagou e que agora vai se acender, que é o fogo. Então, eu estou feliz da vida de ter encontrado quem eu sou e aonde eu tenho que ficar. Deu para entender? Então, a gente, quando se encontra, fica em paz, cara. A gente se fica em paz. E é isso que eu queria, me encontrar. E é o que eu desejo para que cada um se encontre. Não encontre a mim. A mim não, eu não interesso para ele. O que interessa é eles encontrarem a si mesmo diante de tudo isso que está aí hoje, que é para isso, é voltado para isso, para que cada um se reencontre. Bom, o tempo que cada um fica aqui indica o tempo que ele precisa para encontrar a si mesmo. Se ele encontrar a si mesmo e o que ele encontrar tiver realmente ligado a nós, ele fica, ele permanece, ele não sai. Se ele sair, vai ser por um tempo para tratar aquilo que ele não concorda com ele mesmo, depois ele vai voltar com o rabinho entre as pernas e eu vou te falar, com o cu arrombado.
com o cu arrombado, estrupado, porque eles não têm problema. Eles não têm problema em foder a pessoa. Não. E eu também não tenho, porque precisa, merece. Um pai que ama o filho, ele corrige. Ele não é estúpido, ele corrige, ele precisa corrigir, porque senão, quem vai corrigir ele? A polícia? Com bala? Ou com um idiota que vai esfaquear ou matar meu filho? Não, eu corrijo meu filho porque eu amo meu filho, para que ele não se torne um idiota nessa sociedade. E assim é o nosso Criador. Ele nos corrige como seres humanos porque ele não quer nos perder. Então eu aceito a sua correção de coração. Por quê? Porque eu sei que eu quero fazer a vontade dele, não a dos humanos. Os humanos não sabem porra nenhuma, só querem ser deuses para si mesmo, que é o livre-arbítrio, que vai acabar. Vai acabar. Até 2028 ele pode se alegrar, mas depois ele vai chorar. Bom, segunda coisa, não foi fácil receber a verdade sobre a árvore da morte e os guardiões dela, não é mesmo? Não foi fácil, por quê? Porque você precisa ser altruísta, tá? A árvore da vida e da morte tem guardiões. Tem guardiões que guardam essa árvore para que não venha nenhum idiota se aproveitar e destruir a mesma. Você já percebeu, né? Que a gente precisa guardar nossa casa? Porque se a gente não guardar nossa casa, vem um idiota que não respeita a nossa vida, não respeita a nossa família e quer roubar, quer matar. É um bando de filha da puta ligado à religião que nós temos aqui. Então, nós precisamos de guardiões. Esses guardiões, Leila, se chamam Taumiels. Taumiels. Taumiel é um guardião ligado aos humanos, que protegem os humanos justos, que são reconhecidos pela morte. Onde está a morte? A morte está no quinto nível do éter. Esse que está aparecendo aí para as pessoas dentro da casa dela, dentro dos armários dela, sai, e que estão sendo vistos como mulheres de branco, com cabelos negros jogados no rosto ou com olhos extremamente luminosos. Pois essa é a entidade da morte. Elas têm a responsabilidade de matar uma pessoa. Ou seja, o que é matar? É separar ela do seu corpo, pegar o éter dela e trabalhar com esse éter para que esse éter seja mudado da merda que ele anda fazendo. Deu para entender? Então, não é fácil receber a verdade, a pessoa recebe a verdade que ela quer, até o momento que essa verdade passa a ser para ela uma mentira, porque interfere na própria vida dela, do que ela está vivendo, ela não quer mudar. Ela não quer mudar. E mudança, minha querida Leila, a grande maioria das vezes faz você perder aquilo que você achava que tinha. Na verdade, não tinha. Foi te dado para você simplesmente se sentir e se achar. Quando você entende que você não é aquilo que pensava que seria, você perde aquilo que você achava que tinha. E aí a pessoa não quer. Nesse ponto é que ela mostra quem ela é. Ela realmente volta para trás e não quer perder. Uma pessoa que realmente sabe da verdade, ela não tem problema em perder o que for que tiver que perder, porque ela sabe que é a verdade e ela precisa da verdade mais do que ela mesma. E a grande maioria aqui, Leila, não vive isso não. Não vive isso não vive não. Ela vive até o ponto que agrada a ela. Ela mantém-se nessa vida aqui até ela não ser incomodada na vida dela. Eu não, minha querida. Eu tô doido para ver, eu tô doido para ver se alguém vai chegar perto. E se alguém, eu estou sabendo quem é. Eu estou falando para você, mas eu sei quem é. É porra de FBI, o caralho. Essa porra aí que roubou o metaverso, sabe? Essa porra de Facebook metaverso, essa porra aí que eles estão implantando agora. E tudo roubado da gente, roubado dos draconianos. Eu quero ver se alguém tem coragem ou arrogância de chegar até a minha vida. Ver se vai conseguir chegar. Sabe por quê? Porque eu sei por que eu sou guardado. Eu fui sabatinado. Eles vêm na minha casa. Eles vêm na minha casa. Eu estou falando para você, vem na minha casa. Minha esposa, minha filha, todo mundo aqui vê. Eles vêm na minha casa. Eu sei que eles estão aqui, eles sabem que estão aqui, então eu quero ver quem é que vai ter coragem de vir nos afrontar. Eu acho que, pelo que eu entendi, que me falaram, nem perto vão chegar.
Sabe quando o povo de Israel estava saindo, indo para a terra chamada Terra Prometida? Ele era guardado por em volta de Israel, mais de 3 milhões de pessoas, era guardado em volta por uma nuvem negra, que ninguém passava. Talvez você não saiba disso. Mas isso era assim, no caminho no deserto, eles eram guardados por uma nuvem negra que ninguém se aproximava, então eles podiam dormir em paz, que ninguém chegava para destruí-los. Então, esse guarda de Israel, ele não dorme. Ele não dorme, ele não descansa, ele está sempre ali. E o guarda da minha casa, da minha vida, da minha família, são 4 grandes entidades, que é do Conselho de Aneta, interplanetário, o conselho mais elevado que existe da criação. O conselho do fogo, da água, da terra e do ar. 4 grandes Anunnakis, ou 4 grandes dragões, que eu quero ver se a pessoa, ou porra de FBI, o caralho, filha da puta que for, vai conseguir chegar perto da minha família, porque pelo que eles me disseram, ninguém alcança a gente, sabe por quê? Porque se chegar, se tentar, a água vai destruir, a terra vai destruí-los ou o ar vai destruí-los. Eles não vão, vai virar um caos. Um caos. É só tentar encostar na menina dos olhos dele. De quem? De Leviatã. É só você ser a menina dos olhos dele, ou qualquer um que estiver me ouvindo aqui, saber que é por causa do coração que carrega com ele. Saber que ninguém vai encostar em você. Pronto, acabou, foda-se. Eu falo, por que você acha que eu falo a verdade na lata? Não tô nem aí. Porque eu sei, eu lido com a morte, cara. O que eles querem dar? Vamos pensar um pouquinho, Leila. O que eles estão dando? Morte. Para quê? Para os humanos, né? O humano está sendo morto através de uma merda de que dizem que é vírus, Covid, porra de 19, o caralho. Porra nenhuma. Isso são entidades da morte que eles controlam, pensam que controlam, dando essa ideia para não se mostrarem o que são. Então eles enganam as pessoas com essas merdinhas aí. Eu sei que não, eu sei que eu tô por dentro da porra toda. Mas não adianta falar, porque os idiotas é um bando de estúpido que é religioso, fácil de morrer, fácil de matar. E só que comigo não. Comigo, minha casa? Não. Eu lido com o mundo da morte, cara. Eu falo com eles, com o Conselho de Aneta. Um conselho que governa esse mundo completamente. Não, eles não estão aqui se não fosse a água, se não fosse a terra, se não fosse o ar. Então quem manda aqui não é eles. Mas eles esqueceram disso. Eles esqueceram. Então ele pode ser o que for, pode ser a merda que ele achar que ele é. Foda-se, é dele. Ele esqueceu que quem manda aqui são os 4 grandes elementos. E eles já me disseram que já não chega perto. Eles vão consumir eles. Vão consumir, se tentar, vão consumir. Foda-se, vão ser fudidos, vão morrer. Então, por que eu ainda falo? Por que eu ainda abro minha boca para falar para você e para outras pessoas que precisarem? Porque eu estou parando um pouquinho, porque eu estou preocupado mais com algumas outras coisas aí, né? Eu estou em questões com esse conselho de outras coisas. Mas como você, eu percebi que precisava e queria, então eu me dediquei um tempo. E tem mais uma pessoa, que é o Bruno, o Luan, que precisa de uma informação que ele me deu. Isso eu ainda tenho uma dívida com ele que eu vou passar para ele, eu não esqueci e não vou esquecer. Ele pode ficar tranquilo. Ainda não me permitiram, mas quando me permitir, eu vou dar para ele a informação dele. É tudo a seu tempo, sabe? Eu tenho aprendido o tempo. Tempo, nós estamos ligados ao tempo e ao espaço. Né? Aqui tem tempo e espaço, lá do outro lado não tem. Mas aqui tem tempo e espaço. Então eu preciso esperar o tempo necessário para que as coisas aconteçam. Eu vou dar, eu não volto atrás na minha palavra. Eu sei que eu preciso dar, eu vou dar a informação para ele. Mas como você agora precisa dessa informação e outras pessoas devem estar precisando do seu mundo ligado a você, é por isso que eu estou te dando. Então, eu estou tranquilo quanto a falar, porque eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Porque eu lido com a morte, porra. E o cara quer dar a morte para mim, que eu lido com ela, ele vai se fuder se ele tentar se meter. Porque eu estou fazendo um trabalho para ela, coitado dele. Ele acha que ele domina a morte, que quer parar de matar. Ele não quer parar de matar, ele quer continuar matando, o qual ele seria o superior em cima dela. Eu não.
A minha questão é o contrário. Eu quero que ela pare com isso e descanse disso, mas que preserve aquilo que ele criou, que é os seres humanos. E ela sabe quem eu sou. Eu já fui sabatinado para isso. Deu para entender? Então, nós temos que nos tornar, Leila, guardiões dos humanos, daqueles que estão ligados ao nosso mundo. Falando a verdade, não tem outro jeito. Tem que falar a verdade. Bom, terceiro, medo é normal no início, né? Medo, a gente tem medo no início porque a gente não sabe com o que está lidando. Foi o que aconteceu comigo. Mas depois eu vi com o que eu estava lidando, aí eu foi feliz de estar dentro do mundo dele. Porque é um mundo que eu vou te falar, os humanos são alimentos. Estou te falando. O humano lá é como você come uma galinha, um porco, uma vaca, um boi, um animal qualquer. Nós lá nesse mundo, da onde eu vou com a minha esposa, você é um alimento. Caso a gente não tivesse consciência disso e aprovado por ele, nossos filhos, até nós, já teríamos sido comidos. Lá nesse mundo, o ser humano é um alimento, porque eles foram criados para a contenção da estupidez religiosa humana. Deu para entender? Então precisavam criar uma religião, a qual trazia uma conscientização dos sentimentos que os humanos deveriam ter, claro que eles não teriam, claro que não, né? Porque precisava do coração, e o coração está ligado ao quinto nível e ao dragão. Então eles sabiam que não ia ter, então eles só deram para a pessoa pensar em ter, e aí, com isso, servia de morte para os mesmos. Pronto, está feito o trabalho de decantação, de separação da morte, que eles mesmos dão no mundo deles, o mundo da água, o mundo da terra, o mundo do ar. Eles mesmos separam os seus próprios elementos. Pronto. Beleza? Deu para entender? Então, é normal no início ter medo, mas depois esse medo tem que ser dissipado porque a pessoa tem que acertar a sua consciência. É o que aconteceu comigo. Hoje eu ando nas trevas, as trevas vêm na minha casa e o povo das sombras, aquele que não tem problema de exercer a justiça sobre você, hoje eles frequentam a minha casa, frequentam a minha vida. Deu para entender? Eles pertencem à morte, e a morte é amável, amada por mim. Então, olha só, esse medo, depois de um tempo aqui conosco, depois de ouvir tudo o que a gente fala, deveria ser resolvido, mas ele não quer resolver. Então, o que ele faz? Ele foge. Ele fica muito pouco tempo aqui. Então, se você sair amanhã ou depois, eu já sei. Eu já não tenho espanto. Eu já não me espanto com isso. Se não for por causa do coração religioso, é claro que é por causa da lavagem cerebral que essa mesma religião dá. Tá? Então, a religião, ela lavou o coração das pessoas como santa. O quê? Santificando as doutrinas do coração de uma pessoa que ele não poderia fazer determinadas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um homem só deveria ter uma mulher. Por isso que ele está essa merda, comendo um monte de mulher aí do lado de fora. Porque a mulher que está com ele, nem dele não é. Esse é o problema, esse é um dos problemas. Ele está com uma mulher que nem é dele, porque a única mulher que serve com ele é a alma gêmea. Eu precisei saber se a minha mulher seria a alma gêmea. Então eu testei ela. Quando eu comecei a saber, eles me ensinaram tudo o que eu precisava. E ao saber, eu tenho que praticar. Eu não posso só virar um filho da puta religioso que faz da verdade uma religião só em proveito próprio. Eu comecei a testar a minha esposa. E ela foi testada a ponto dela querer até se suicidar. Não foi brincadeira, não. Isso é sério. Ela mesmo conta isso. Ela vai contar isso para as pessoas um dia. Mas ela teve que encarar a si mesma. Hoje ela está 100% comigo e faz ainda mais do que eu faço. Só para você ter ideia. Ela só não está liberada para fazer, porque ela é ligada a Lilith. Lilith. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. É uma alma humana ligada a uma entidade da morte, chamada Lilith. Ela não é de brincadeira, não. É a morte feminina. Tem a morte masculina, que é a Samael, ou Samael. Samael. E a morte feminina, Lilith. Os dois unidos,
Acabou a farra da religião. Acabou a farra da religião. Acabou, 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 acabou. Já era. Acabou, acabou, acabou. Não tem mais conversa. Deu para entender? Então, olha só. Os religiosos fizeram uma lavagem cerebral dizendo para as pessoas que elas receberiam o quê? Um céu. Que elas podiam ficar tranquilas, que elas tinham que servir a religião a todo custo, não importa o que dissessem, o que, né? Teriam mal, e esse mal elas deveriam afastar de si mesmo, a qualquer custo, a ponto de, se ele fosse superior, que ele é, né? O mal sempre foi superior, e que se ele viesse matá-los, não se preocupa não, serve a nós até o fim, que nós vamos te dar o céu depois de você morrer. Não, o que ele quer é que você morra, porque ele sabe que não tem como vencer os dragões, os criadores da água, da terra, do ar e do fogo, não tem como vencer. Então, é um jogo perdido. É um jogo perdido. É um jogo que você entra sem consciência, já está perdido. E eles usam isso para manutenção de si mesmo como superiores. Então fica uma elite que sabe e o resto que não sabe que toma no cu. Deu para entender? Então a religião, ela foi a forma que eles encontraram de manter a merda da morte em troco de ego de si mesmo, em troco de eles se sentirem e se acharem. É tipo abutre, que se alimenta da carcaça dos mortos. Ele até não mata, mas ele usa a morte para comer da merda. Deu para entender? Então eles estão lá em cima só porque a morte está aqui embaixo. Só que eu vou dizer uma coisa para você, Leila, para todo mundo que estiver ouvindo. Os polos mudaram. O que é um polo mudar? O polo mudar, imagine um triângulo acima, um triângulo com 3 pontas acima e um triângulo 3 pontas abaixo. Quem seriam as 3 pontas acima? Vou dizer as 3 pontas acima. Você olhando de frente, à sua esquerda, Beelzebub, à sua direita, Bermont, em cima, você olhando para cima, na ponta da pirâmide, Belial. Só quem tem o poder do Belial tem o controle do resto. Lá em cima, e o Belial está ligado a Leviatã, o grande dragão, o Anunnaki. Deu para entender? É a única coisa que eles tinham é a consciência daquele dragão que foi criado em segundo plano, que ficou lá no topo da pirâmide porque ele se apagou. Quem seria esse ponta da pirâmide lá em cima? A água, que foi a segunda, que se tornou a primeira, por causa do apagar do primeiro. Quem seria a água? A sereia. Ela está no topo da pirâmide lá em cima, só que ela passa lá para baixo, porque a água tem o profundo do abismo do oceano. Então, muda os polos. Quem seria essa parte de baixo que passa para cima? Tá? Você olhando para a pirâmide abaixo, com a ponta para baixo, você imagina uma pirâmide com ponta para baixo. Você olhando ela de frente para você, assim, como no espelho. A sua esquerda seria Asmodeus. Quem seria Asmodeus? Um deus asmo. Quem seria o deus asmo dos humanos? Um humano que tem um coração puro, íntegro, responsável, altruísta. Seria Asmodeus, que teria ligação com todas as entidades da morte, ou seja, o quinto nível estava ligado a ele. Está ligado a ele. Asmodeus, que é uma entidade da pesada, não é de brincadeira não. Depois, à sua direita, olhando à sua frente na pirâmide invertida. À sua direita, Satanás. É aquele que faz a ligação com Asmodeus, que tem um pacto para provar quem seria um deus asmo dos humanos, que faria parte do conselho de cima, dos 5 elementos. Ele seria o quinto elemento. Então, seria um humano com coração asmo. Asmo, pão asmo. Sabe a saída do povo de Israel do deserto? O pão asmo, pão puro, sem fermento, sem engano, sem mentira. Seria um humano com essa capacidade. Então a ele seria concedido todo o poder dos mortos. Asmodeus. Depois, quem entregaria esse reconhecimento a um Asmodeus? Satanás. Que eles até hoje nem acreditam que ele exista. Só que Satanás é um alien.
É um alien com poder. Ou Satanás seria, vamos deixar bem claro, para que as pessoas entendam, seria um draconiano. Seria Samael, aquele que guarda as ovelhas. É, as ovelhas, o guardião das ovelhas. Satã é o guardião das ovelhas. É aquele que guarda as ovelhinhas. Aquelas que não têm condição de serem guardadas até que o asmo Deus seja reconhecido por ele e ungido por ele. Né? Só que Satã, ele é mais do que um humano. Ele não é humano, ele é um draconiano. Bom, Satanás. Depois, a ponta da pirâmide lá embaixo, o último filho a nascer, que fica lá no buraco, lá no fundo do poço. Qual a última religião que saiu? Cristianismo, né? Cristianismo. Cristianismo saiu a 325 depois da morte de Rabi Akiva, qual eles fizeram uma religião chamada de cristianismo, com sendo Jesus a base, né? Só que esse que fizeram a imagem de Jesus chamava-se Rabi Akiva. Depois, se você quiser, tem um conhecimento sobre ele. Rabi Akiva. Bom, porque depois que ele aceitou a morte para poder ser plantado em Roma, que Roma governava o mundo inteiro nessa época, então ele aceitou ser morto com os 24 mil discípulos dele, só 2 que se salvaram. Então, ele fez a religião, é um draconiano. Ele fez a religião cristã dentro de Roma para poder mostrar aos romanos, aos cristãos, a merda que eles são. Porque a religião mostra isso. Então, ele, ele sai no início com o Lucifer. Lucifer é luz, né? Bom, Lucifer é Lúcifer. Ele sai como Lúcifer, o anjo da religião cristã, 325 depois da sua morte, com Constantino na união da destruição de Roma, da desunião de Roma. Então ele montou essa religião, a ideia foi dele, foi de Rabi Akiva, da alma de Rabi Akiva, que é um dragão, que é um draconiano, para que ele pudesse unir, mas ao mesmo tempo mostrar a merda que eles são. Tá? Com a união deles, ele mostraria que a única coisa, o interesse deles é só a destruição. Então eles montaram o Cavaleiros Templários, aquela porra toda, e teve poderes místicos, poderes sobrenaturais que Rabi Akiva, com os seus 24 menos 2, 24 mil discípulos, criaram. Beleza? Só para você entender que isso é uma coisa oculta dos seres humanos. Bom, assim, ele pode então terminar essa merda toda mostrando que de Roma sairia aquele que faria a união dos mundos, que seria o Asmodeus, mas através do filho mais profundo, aquele que vai mais fundo e encontraria com a luz mais escondida, mais oculta nas trevas mais profundas, Lúcifer, a ponta da pirâmide das trevas. Deu para entender? É o último filho nascido do dragão, que são 6, né? Que os 6 últimos que nasceram, que foi esse Lúcifer foi o filho mais novo, criado e nascido no mais profundo das trevas. Tá? É uma entidade chamada Lúcifer, que deram o nome para ele de Lúcifer, mas é um draconiano. Tá? Um draconiano que gerou um humano, ao qual tem dele o éter. O éter dele é da união dele, de Lúcifer. Deu para entender, né? Bom, então esse éter humano é que estaria dentro de um humano e que faria a união dos mundos invertendo os polos. Ou seja, Lúcifer iria lá para cima, o Belial lá para baixo, aqui para baixo, né? Porque aqui é embaixo. O Belial viria aqui para baixo para poder resolver toda essa merda de humanos que se sentem e se acham melhores do que os outros. Deu para entender? Então, aí você entende a criação da última religião. Não tem mais religião depois dessa, depois do cristianismo. Agora é conserto. Bom, quarta coisa, vamos lá. Já viu que esse áudio lá vai, né? Bom, tudo tem consequência e
A deles vem agora. Deles quem? De quem que vem agora? Daqueles que fizeram a última religião, que jogaram a gente em covas, em arenas de leões para divertimentos, fizeram a gente brigar em prol da morte para que eles se divertissem. Fomos tratados em prógrons, em inquisições, coisas santas que as religiões e as igrejas aí, as religiões criaram para separar, decantar os sentimentos. Essas almas que foram feitas essa separação, elas são escuras, são negras, mas não são, elas não foram sempre assim, elas eram acesas, elas estavam acesas, é como um carvão apagado. O carvão era uma matéria, né, de uma árvore, de um tronco, que foi queimado, mas não foi destruído, não foi consumido, ele foi escurecido para durar mais tempo, né? Por carvoeiro, não sei se você já viu como é que faz o carvão, na carvoaria. Aí esse carvão é vendido para as nações para que ele pudesse ser utilizado como fogo. Aí eles usaram os descendentes dos dragões, que é o éter humano, descendentes dos dragões, mas que são negros. Mas quando eles acendem, viram tochas. Tochas. Deu para entender? Bom, é, tudo tem consequência e a deles está vindo agora. Porque a gente esperou muito tempo, muito tempo. Sempre fomos barrados por Leviatã, porque ainda não tinham encontrado o coração, o quinto nível, o rei, para estar junto de um tribunal de 4 grandes elementos de Aneta. Deu para entender? Mas quando acham, acabou. Aí o resto entra em julgamento final. Acabou. Não tem. Quem não tiver, tá fora. Deu para entender? Então cada um agora vai receber aquilo que merece. Foda-se o que ele merece. Merece. Não merece. Foda-se o que ele pensa. Se ele não acha que merece, foda-se é dele. Cada um ainda tem um livre-arbítrio até que ele seja tirado. Tá? É o quarto ponto. O livre-arbítrio só foi dado até para quê? Para encontrar um verdadeiro coração. Então você tem que dar liberdade para ele poder julgar com liberdade. Então ele tem que fazer o que ele quiser, senão você não conhece o coração dele, deu para entender? Para você conhecer o coração dele, você tem que dar liberdade para ele fazer o que ele quer. E para ver se o que ele quer é justo. Se é justo, eles fazem com ele até o ponto de entenderem que não é mais. Tipo, vou dar um exemplo, impérios. Império Romano, Império Persa, tivemos vários impérios aí, né? Grego-romano, teve vários impérios aí, o turco-otomano. Tivemos vários impérios aí que governaram a Terra com o objetivo de separar o que é justo do injusto, até o ponto que o justo já não era mais justo, era santo, porque ele escondia a si mesmo atrás das merdas que fez, ele se escondia, né? Não dizendo aquilo que estava fazendo. Aí termina o império, acaba, cai, desmorona e eles começam a procurar de novo. Deu para entender? O livre-arbítrio vai acabar quando o quê? Quando o Leviatã voltar. Acabou. Que Leviatã é o dragão do fogo. Aquele Anunnaki responsável pelo fogo nessa terra. Beleza. Aí ele vai tirar todo o livre-arbítrio do humano. O humano não tem, mas não vai ter mais livre-arbítrio. Foda-se o que ele pensar ao dele. Eu prefiro não ter mais, porque eu gosto de estar aprendendo e vivendo o que eu estou aprendendo com eles. Então eu não preciso de livre-arbítrio, eu preciso que ele me diga o que fazer e eu estou bem fazendo o que ele quer. Quinta coisa, qual a preparação para lidar com a entidade da morte? A preparação é você ser sabatinado. Sabatinado no seu próprio coração. É você conhecer a si mesmo, não fugir daquilo que você é. Quando for questionado que você é uma coisa, porque eu fui várias vezes questionado naquilo que eu era. Eu nunca fugi. Podia ter sido, mas não sou. É isso que eu falei com eles. Olha, eu fui. Não tem problema. Me acusaram de coisas que eu fiz no passado. Não foram poucas. Você acha que as pessoas que acham que nunca mataram ninguém no passado? Que isso? Elas acham que nunca fizeram merda só porque nessa vida ela não fez?
Não, me disseram que eu fiz no passado. Olha, eu fiz coisas no passado que você, talvez se soubesse que fez, como eu, não aceitaria. Acharia que talvez seja santa demais para isso. Eu não. Eu não tinha esse problema, não. O que eu fiz, mas é passado. Não quer dizer que eu faça. Não quer dizer que eu seja. Eu fui e aprendi com o que eu fui. Porque uma coisa eles me ensinaram. Presta atenção, Leila. Quando você pratica uma coisa uma vez, não é pecado. Eu estou falando na consciência religiosa, tá? Não é pecado. Por quê? Porque você está aprendendo. Para você aprender, você tem que fazer alguma coisa para você saber. Depois que você faz, é que você sabe o que fez, se isso é bom ou não para alguém. Deu para entender? Então, o próximo é a medida que eles têm para saber o seu coração. Então, tudo que eu fiz, que eu cometi, que eu prejudiquei algum próximo, foi uma vez. Por quê? 2 vezes, 3 vezes, já é problema de a pessoa gostar do que faz. Uma das coisas que eu sempre gostei foi trepar, né? Fiz merdas no meu passado. Hoje eu entendo porque me falaram que eu posso ter mais mulheres, posso e vou ter, já me disseram até o número que eu vou ter de mulheres, só para você ter ideia, já me disseram. Só que essas mulheres são dadas por eles, não é dada por um ser humano. E ela tem que, além de ser dada por eles, tem que ser aprovada pela minha mulher. Não é por mim não, porque eu só estou recebendo. É um presente. Eu não me meto nisso, mas eu já sei. E eles só me disseram uma coisa: você vai ter que cuidar delas. A gente vai te dar. Quando te der, de fato e verdade, passado por todas essas etapas, nossa, você tem que cuidar dela para não perder mais. Eu falei, tudo bem. Eu não sei. No início eu falei, poxa, eu não sei se eu vou ter condição de cuidar de tudo isso. Eu até chorei com eles quando eles me falaram. Eu chorei mesmo, muito, porque eu não me achei capaz, não me achei digno suficiente de cuidar de todas elas. Mas isso só me mostrou o quanto eu preciso deles e o quanto eles me ajudariam. E aí só fortaleceu o que eu vou ter. Deu para entender? Então eu sei o que pode ter, mas eu não posso pegar, eu tenho que esperar. Então, é, o livre-arbítrio vai acabar, é a melhor coisa que tem. Eu não quero mais livre-arbítrio, já entreguei meu livre-arbítrio há muito tempo. Eu só quero que as pessoas entendam a verdade e se é, convertam, converter a voltar-se, sabe? Dar uma volta 360 graus para o caminho contrário do que eles estão seguindo. Só isso. Beleza? É, para lidar com essas entidades da morte, precisa de justiça. Justiça precisa de integridade. Integridade precisa de altruísmo. Pronto. É isso que você precisa para lidar com essas entidades e não ter medo de falar agora. Porque tem muita gente que fala aí, sou de Satã, sou do diabo, faço o pacto, vende pacto aí, vende o caralho. Rapaz, bando de gente arrogante. Bando de gente arrogante que está fadado à morte. Não, não é isso não. Estou fora disso. Deu pra entender? Eu falei o nome de cada uma delas como um pacto que eu fiz com elas, mas com temor e tremor com aquele que me chamou, Leviatã. Porque as entidades são criadas por ele, é dele, não é minha. Eu respeito elas por serem dele. Então, ele as criou com o propósito de fazer uma obra nos humanos. São 6 grandes entidades, cara. São 6 lados do mundo que são fechados por ela. Frente, trás, direita, esquerda, cima, embaixo. São 6 lados, fechados por 6 grandes entidades. A mais profunda, lá embaixo, Lúcifer. À direita, é, Satã. À esquerda, Asmodeus, que ainda precisa ser achado. Mas tem uma porta aberta aqui. E é essa porta que eles usam. À esquerda, Asmodeus. À frente, Beuzebu. Atrás, Berrimont. Acima, Belial. Belial é Leviatã. As entidades de Leviatã são as entidades eternas da morte. Complicado, cara. Não é brincadeira, não. Bom, sexto, depois de invocá-los, ou trazê-los ao mundo, ao nosso mundo, né? Ao trazer eles do mundo deles para cá, o que aconteceria? O que acontece
é que não tem como voltar, não tem como mandar eles de volta. Você tem como trazer, mas não tem como mandar de volta, porque eles têm que ficar aqui. Esse é o mundo deles. Esse é o problema, que o cara que está fazendo isso de trazê-lo para cá não sabe disso. Ele está fazendo um favor para eles, não é para si mesmo, porque a arrogância deles é achar que é aparecer para os outros, que ele, por achar que é superior, pode lidar com elas, trazendo elas para cá e governaria elas. E aí, quando ele traz ela para cá, porque é isso que eles querem, que as entidades querem vir para cá através de alguém que faça isso, traga elas para cá. Eu fiz isso. Eu trouxe elas para cá, elas vêm da minha casa, não tem problema nenhum. Mas o grande problema é que quando a pessoa não tem consciência disso, ela traz só porque para aparecer para os demais, para quê? Para ganhar dinheiro. Hoje a internet, o YouTube, a porra toda dessas redes sociais, está oferecendo dinheiro para eles. Para quê? Para eles fazerem um papel que eles deveriam fazer, mas com consciência. Eles não têm consciência. Eles só têm arrogância. Então eles fazem por arrogância e depois querem mandá-la de volta. Não, não vai mais. Abriu o portal, já era. Quando você vê uma coisa, não tem jeito de desver. Acabou. E é isso que eles querem. Você viu a presença deles, acabou. Não tem mais jeito. Já mudou tudo. Ver é sentir. Sentiu, já era. Sabe o que fez. Tem que saber o que fez. Se não sabe, vai saber até o final. Porque elas não voltam mais atrás. Então, se eles não saem e ele não tem consciência do que fez, quem sai é aquele que trouxe. Deu para entender? Então, eu trago e trouxe e trago qualquer uma que tiver que vir ainda, porque eu tenho consciência. Quem não tem consciência, traz para quê? Para aparecer para os demais. Não. Você sabia que foi dado o conhecimento de fazer um golem? Tem um filme lá no canal de filmes lá nosso, do Midotados, que tem um filme chamado Golem, o Golem. Depois você vê, isso é verdade, tem um golem, um SCP, guardada pela fundação, que guarda esse golem. Por quê? Porque quem fez ele, só quem fez ele tem o domínio sobre ele. Quem fez ele morreu sem desfazê-lo, sem adormecê-lo. Aí ele ficou aí esperando a volta dele. Quando ele volta, esse golem volta para ele. Então ninguém mais governa ele. Deu para entender? Um golem. Depois você vai ver o que é um golem. Acabou. Gaon de Vilna fez um. Eu não sei se esse golem que está aí foi ele que fez, mas foi feito e não tem jeito de desfazer, porque só quem fez desfaz. Ele não está mais aqui, ele morreu, então ficaram com o golem dele. Só que o golem dele não é governado por ninguém a não ser ele. Ele faz o quê? Ele quebra o pescoço de uma pessoa que tira o olho dele. Ele foi feito para isso. Foi feito para matar e proteger o povo de Israel das ameaças de morte que eles tinham. Acabou. Esse é o poder que nós, israelitas, temos de conhecimento das trevas da morte. Deu para entender? Beleza. Então, o que acontece? É que se eles não tiverem consciência do que fizeram e fazer a paz com ele, ou com a consciência de paz, não é qualquer um que tem, não. Vamos ser bem sinceros. Com umas entidades da morte dessa, não tem, não é qualquer um que tem, não. É só o povo de Israel. Quem achou que seria arrogante o suficiente para usar isso, se fudeu, porque não tem como voltar atrás. E quem vai sair agora? Essa pessoa que trouxe. Agora ele está fadado a morrer. É isso que vai acontecer. Sétimo, onde você tem aprendido o ocultismo? A pergunta é, ainda tem ego. Sabe por quê? Porque o ocultismo, até da onde eu vim, aprendi, passei, é religioso, cheio de ego, de gente que até vende isso para as pessoas. E, na verdade, não é verdadeiro. Porque quando você vende uma coisa para alguém, isso não é desse alguém, é seu, passando para ele, através de um preço. Deu para entender? Então, isso não é dele. Quando é dele, você só devolve. Se é dele, precisa ser devolvido o conhecimento para ele. Ninguém nunca me cobrou nada para receber o que eu recebi. E o que é de graça, o que eu recebi de graça, eu tenho que passar de graça. Porque eu entendo que é da pessoa. Porque ela está chegando a um patamar de consciência que ela está pedindo o que é dela. Ela está entendendo, eu preciso disso. Você tem, você sabe, esse conhecimento, você tem ele, pode me passar, porque eu preciso dele para continuar a minha caminhada. Então, se eu tenho, eu entendo que é dele.
Deu para entender? Eu não posso sair passando para todo mundo. Tanta coisa que eu sei que eu não posso passar para todo mundo. Por que eu não posso passar? Porque não é de todo mundo. É de quem chegar à consciência que precisa do que eu tenho. Então, do que eu tenho não é meu, é dele. Eu só foi me dado para guardar e transmitir. Deu para entender? Mas ele precisa ter consciência disso. E essa consciência é dada pelo outro lado, que ele agora precisa dela porque ele passou pela sabatina e foi permitido que ele tenha agora outro conhecimento mais elevado. Então, esse conhecimento elevado, se ele acha que eu tenho e vem me pedir e eu tenho que passar. Não é cobrar. Quem cobra é porque esse conhecimento não é da pessoa e muito menos daquele que está vendendo. Deu para entender? Então, de graça recebeste, de graça dai. Deu para entender? Bom, aonde as pessoas estão entregando esse conhecimento hoje é merda. Merda. Igual esse Osmar aí que aprendeu um demônio na garrafa. Coitado. Ele não sabe o final que lhe espera. Mas tudo bem, cada um tem que saber sentir. E depois que sente, todo mundo sabe o que deve fazer. Esse conhecimento, para muitos, não será para a vida, mas para a morte. Por quê? Porque negligenciam a verdade dos seus próprios corações, fugindo de si mesmos, fugindo daquilo que ele é e que cobra ele de ser, mas ele nega a si mesmo, dizendo que ele não é. Se ele não fosse, não seria cobrado. Ele estaria em paz. Então, tudo o que eu fui cobrado, eu nunca fugi do que eu sou. Ou fui. Deu para entender? Nunca fugi. Não tem como fugir, cara. Fugir daquilo que você foi. Pô, tem coisa que eu nem sabia que eu tinha sido, porque foi em outra vida, e tinham apagado isso de mim. Mas me disseram que eu fui. Eu falei, tá bom, não tem problema. Eu fiz isso. Eu não sei, não lembro. Mas se vocês estão dizendo que eu fiz, eu fiz. Mas eu fiz, com certeza eu já apaguei, eu já fui para um inferno e hoje eu só fui permitido voltar aqui nesse corpo. Então, a minha dívida já foi paga. Agora eu tenho que descobrir outra coisa, não a mesma dívida que eu já paguei. Então, o que eu fui, eu não sou mais, e nem quero ser, porque se você está dizendo que eu fui isso, eu detesto ser o que eu fui, porque isso aí não me agrada o que eu fui, não. Então, eu questionado por eles, eu nunca fugi, nunca saí de perto daquilo que me disseram que eu fui. Só que eu não sou. Uma coisa é ter sido, outra coisa é continuar sendo. Deu para entender? Beleza. Eu não quero mais morte. Então, para você não morrer, tem que lidar com o mundo da morte que mata você. Compreendeu? Se você não lida com o mundo da morte que mata você, ele vai continuar matando. É simples assim. Não tem conversa. Oitavo. Por que eu falo mais do que escrevo? E indico que façam mesmo. Porque quando você fala, você transmite um conhecimento muito mais do que escrevendo. Porque quando você escreve, você deixa por conta dos sentimentos, preste atenção, você deixa por conta do sentimento da pessoa que está lendo. E você que está lendo não tem o conhecimento suficiente para entender o que eu estou escrevendo. Então fica confuso e pode ser enganado. Quando eu falo, não sai só o conhecimento, sai a minha alma com a minha voz. Então, a minha alma conectada com a alma de quem está ouvindo, e se ela busca a mesma coisa que eu busquei, ela vai entender o que eu falei. Então, é muito mais fácil quando você fala. Eu já dei até uma ideia para eles aqui, para as entidades que estão fazendo todo esse trabalho, o Conselho de Aneta, que é os 4, que fosse feito audiobooks, não mais essa coisa de escrita aí, do pessoal escrevendo, deixando o livro, porque livros é fácil de manipular com o sentimento de cada um que eles usam, né, problemáticos para fazer aquilo que eles querem. Porque cada um pega o sentimento que quiser sobre aquilo que leu, que não é exatamente o que a pessoa escreveu. Mas como não tinha áudio para deixar, então a única forma era deixar escrita. Escrita não fica completo, como eu estou fazendo agora aqui, falando todos esses detalhes para você. Ele sintetiza isso numa escrita
que fica por conta do leitor. Se o leitor não tem um coração reto, justo, íntegro, altruísta, ele usa aquele conhecimento que ele acha que entendeu do jeito que ele acha que é para proveito próprio. Então, coisas escritas, livros escritos, deixados do passado, fica à mercê de qualquer um que lê. Cada um lê de um jeito que quer, porque o coração dele assim é. Deu para entender? E eu não deixo essa margem, não gosto de deixar essa margem, não gosto de nada escrito, gosto de falado. Falado eu digo logo na cara da pessoa o que eu penso, o que eu sou e o que eu quero. Foda-se o que ele vai achar, pensar e querer. Isso é eu, não é ele? Então foda-se. Então eu fui a favor e sou a favor de que façam audiobook com, por exemplo, a pessoa quer escrever a vida dela. Quero escrever o que eu passei, né? Vamos dizer, no passado, escreveria a vida da pessoa, né? Fazendo um livro e tal. Não, não façam mais isso. Façam capítulos falados, contados do que aconteceu, porque fica muito mais fácil de você ouvir o que a pessoa falou. E assim, você capta os sentimentos da pessoa, se o que ela está dizendo realmente foi o que ela viveu. E se é isso mesmo que ela passou. Igual eu mandei aí no grupo aí da nossa sala de aula aí dos midotados no Telegram, botei lá um áudio que eu achei muito interessante, que é isso que eu gostaria que as pessoas fizessem, de um rapaz, acho que o nome dele é Anderson, que foi atacado por uma onça 16 anos atrás, ao qual passou uma situação de vida e morte. A onça mesmo, entre vida e passou a vida e morte, arrancou até pedaço do couro da cabeça dele. Ele viveu a mesma a morte ali, se viu a morte na frente dele. Mas com você ouvindo é muito mais gratificante e diferente. Você entende melhor os sentimentos que a pessoa passou, você sente como se estivesse passando com ela, do que lendo. Não, eu não sou a favor de ler, eu não gosto de ler, detesto ler. Detesto ler, foda-se quem gosta, foda-se. Estou pouco me fudendo quem gosta. Eu não estou dizendo que não precisa ter. Para mim, não. Eu, entre ler e ouvir, eu fico com ouvir. Se botar para mim ficar lendo, foda-se, eu não vou ler. Agora, se tiver áudio, aí eu vou escutar. Eu simplesmente vou botar o fone de ouvido, vou para um lugar tranquilo, aonde eu tenha paz, e vou ouvir, como eu indico que as pessoas façam com esses áudios aulas aqui que eu dou para vocês. Vai para um lugar quieto, né, sossegado, bom, uma natureza bela, um lugar bonito, que você tenha paz, e simplesmente se conecta e escute o que eu estou dizendo. Aí isso vai entrar vai descer para o seu coração e você vai entender. Ler não é minha praia. Foda-se quem gosta. Não tô aqui dizendo que não tem gente que goste. Eu não gosto e foda-se o que eu estou falando, o que eu gosto. Eu não gosto, eu prefiro que seja falado porque eu sinto quem está falando, porque veio a alma dele na voz. Deu para entender? A alma dele sai e a pessoa entende muito mais. Bom, por isso. São 1000 vezes a pessoa vier falar comigo em áudio do que em meias palavras que eu vou entender do jeito que eu quiser. Bom, nono e final. Se estiver aprendendo e com disposição de aprender, sabendo onde está entrando, isso é importante, tem que saber onde está entrando, está pisando em mundos de morte, pisando em áreas mortais para os seres humanos, ou seja, de separação da sua consciência racional da emocional, ao qual a emocional você vai ficar aqui embaixo e vai ser vista em um local ao qual a pessoa morreu, vai ficar lá guardada naquele pedacinho onde ela morreu, tem uma, uma circunferência de atuação daquele morto, né, daquela alma morta. Então ela fica dentro aquele perímetro, ela não pode sair dali. Ali, dentro daquele perímetro, ela pode se manifestar para todo mundo que chegar e pode até tirar a vida da pessoa caso seja ordenado, né? Caso ela passe por lá e eles dão uma direção para ela, que ela teria que tirar a vida daquela pessoa que estaria passando por lá, porque ela ganharia algum mérito com isso para voltar. Essas dicas da religião, as pessoas só precisam conhecer sobre isso. E aí ela faz isso, ela passa naquele perímetro do morto e o morto vai tirar a alma dela para ficar ali com ela, para ser tratado com ela ali naquele lugar. E ela seria responsável para tratar aquela alma também, então fica aquele monte de almas ali prisionada naquele local. Deu para entender?
ela tem que saber onde está entrando. Aqui, nesse mundo, muita gente não fica, por quê? A grande maioria não fica. Por quê? Porque é da morte. É mundo da morte, não é da vida. Por enquanto, não. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender a vida que está por trás da morte. Ela não consegue encarar a si mesma, então ela vive morrendo. Aqui é só para quem consegue encarar a si mesmo, saber o problema que ele tem consigo mesmo, não com os outros. Não adianta ficar botando a culpa nos outros pela morte que tem, porque o julgamento é superior a isso. Eles ordenam que alguma coisa aconteça com a pessoa, e pode ser até um outro ser humano que venha tirar, aparentemente, né? Um outro ser humano venha tirar a vida dela, mas o julgamento não é humano, é superior. Então ela tem que saber onde está entrando. Aqui ela tem que saber, e aqui eu não dou mole. Eu não negligencio a verdade, porque negligenciar a verdade é se entregar à morte. Negligência da verdade não tem argumentos num tribunal. Não tem. Você sabia. Sabe aquela hora que dizem para você assim? Você sabia. Você, mesmo assim, preferiu fazer o que você quis. Aí já era. Deu para entender? Bom, continuando. Você pode perguntar que eu terei o prazer de responder. Pode ser qualquer um. Desde que eu perceba, sinta, de verdade, saiba, porque eu sou orientado por entidades da morte. A pessoa pode não saber, mas ao momento que a pessoa fala comigo, tem entidades do meu lado me orientando sobre quem é que está falando. Ela pode até não saber disso, e nem quero que ela saiba, porque ela tem que ser o que ela é. E se ela é ainda essa merda, ela tem que continuar sendo essa merda, até ela deixar de ser. Ela não pode viver enganada. Ela tem que acordar para a realidade. Deu para entender? Então, ao momento que ela me pergunta ou quer alguma coisa e eles me dizem que, olha, ela está sendo sincera, ela precisa dessa resposta. Então, dê essa resposta para ela porque você já tem o conhecimento. Passa esse conhecimento para ela, pode dar que a gente autoriza. Aí eu passo. Fora ao contrário, eu fujo dessa pessoa. Eu corro dela. Como eu estou dizendo para o Luan, que eu vou responder ele, mas com o tempo. Ele tem que ter paciência, que não esqueci. Mas é o tempo que eles me permitem. Não é o tempo que eu quero. Está guardado. Eu fiz questão de guardar também as questões dele, mas elas serão respondidas a tempo, não na vontade nossa. Deu para entender? Bom, fora disso, me calar é um amor para a própria pessoa. Por quê? Porque eu falar para ela aquilo que ela não está pronta para receber, não é vida, é morte. É igual você dar feijoada para uma criança, achar que ela está com fome, né? Pô, tadinho, criança está com fome, está chorando, tadinho. Pô, tem que alimentar ela. Aí o cara vai lá, tem uma feijoada lá na cozinha, ele vai lá, pega a feijoada, esquenta ela e dá para a criancinha. Bebezinho, que a mulher está trabalhando, vamos supor, a mulher saiu para trabalhar e não deixou uma madeira para a criança, o retardado não sabe. Aí ele pega, vai dar, prepara a feijoada, porque ele come feijoada, então para ele é normal, e dá para uma criança. Ele suporta, mas a criança não. O estômago de uma criança não suporta uma feijoada, então ela vai ter problemas de estômago e vai morrer por causa disso. Quantas crianças não morreram por darem comidas inapropriadas para elas? Tem um monte, é só procurar aí na internet que você vai achar. Por quê? Porque você tem que saber a comida que tem que dar para determinadas pessoas, ou seja, tem pessoas que não têm condição de suportar determinado conhecimento. Se der conhecimento para determinadas pessoas que não têm essa capacidade, o que ela vai fazer? Ela vai se matar. Você vai estar matando ela mesma. Ela vai entrar num conhecimento que ela mesma vai se destruir. É igual esse Osmar com essa ideiazinha de prender um demônio. Sabe o que Salomão fez? Só para a gente terminar, só para você entender isso aí. Salomão, para construir o segundo templo, fez uma coisa. Segundo ou primeiro? Não estou lembrando. Mas Salomão, a construção do templo com Salomão, ele fez uma coisa. Ele prendeu Asmodeus. Ele prendeu Ashmedai, que é uma entidade elevada que está procurando um ser humano para se unir a ele, que é um humano asmo, sem fermento. Aí ele se une e entrega todo o conhecimento de cima e de baixo para ele, que é a ligação dos mundos de cima com o mundo de baixo, é Asmodeus. Ele está ligado a Beuzebu, que está ligado a Bermonte e
Belial. E ele é a ligação da parte de baixo com Satanás e Lúcifer. É Asmodeus. É Ashmedai. Então, ele prendeu Ashmedai com uma magia, né? Uma consciência, não vou entrar em detalhes aqui, mas está escrito em Gitin 68A e B, lá também no grupo dos Midotados na área de PDF, né? No grupo de PDF também tem lá, tem essa parte da Torá, né? Do Talmud, está lá. Ele aprisionou, mas antes dele aprisionar Ashmedai, ele teve que aprisionar 2 demônios, um macho e uma fêmea, para perguntar para ele onde estava o conhecimento para cortar as pedras do efod, porque não podiam ser cortadas por mãos humanas. Como as pedras também do templo não podiam ser cortadas por mãos humanas, precisava do besouro, que eu esqueci o nome dele, cara. É um besouro que tem um laser que corta, faz o corte. Então ele faz o corte perfeito, não pode ser cortado por mãos humanas, não pode fazer barulho, nem barulho foi feito no corte das pedras nem nada. E lá ensina escaravelho. E aí ele ensinou para ele onde que ele estaria e como que iria pegar, mas para isso ele precisava desse conhecimento, onde como é que eu consigo encontrar esse escaravelho, esse besouro e tal, para fazer esse corte. Aí ele aprisionou uma entidade feminina e uma entidade masculina, que nós conhecemos hoje como SCPs, para eles dizerem onde que estava. Eles não sabiam, realmente não sabiam onde estava, mas foram aprisionados. Tem jeito de você pegar, como esse idiota aí do Osmar que aprisionou um demônio. Aprisionou, e eles disseram para ele, não sabemos, realmente nós não sabemos onde está, mas sabemos quem sabe, Asmodeus. Ele sabe. Ashmedai. Ele sabe onde está. Mas onde que Ashmedai está? Então ele ficou sabendo onde Ashmedai estava, como eu iria aprisionar, aprisionou ele e trouxeram ele para o rei Salomão. E Salomão pegou, através da prisão dele, o conhecimento de Ashmedai, como iria pegar esse besouro para fazer o templo. E ele ficou sabendo tudo isso, mas ele falou uma coisa com Salomão. Falou, Salomão, pegou uma vara de 2 metros, jogou no chão e falou com ele assim, olha, isso aqui é o que você vai herdar. 2 metros de terra, ou seja, você vai morrer, porque ele não veio em paz, ele foi aprisionado, foi enganado, entendeu? Ele foi enganado, foi pego num conhecimento que ele mesmo deu, para ele poder passar um conhecimento que ele tem, não de bom grado, mas por uma vontade de um ser humano que queria fazer uma coisa que não tinha sido ordenado definitivamente para fazer, mas que podia fazer porque queria. E era filho de Davi, do rei. Então, tinha o direito de fazer, mas queria colher as consequências. Tanto que ele ficou 3 anos, se eu não estou enganado, 3 anos aprisionado depois que depois que o templo foi feito. Ele foi solto e pegou o anel dele, foi preso por 3 anos no Sete Além. Em Sete Além, que é um mundo paralelo, é um mundo inverso. Um mundo inverso desse. O mundo inverso é o mesmo lugar que você está, porém invertido. É difícil de explicar isso para as pessoas, mas é por isso que algumas entidades saem do armário dela, saem de trás da esquina do corredor dela, sai da esquina do quarto. É o mesmo mundo que ela está vivendo, mas inverso, está do outro lado. É um pouco difícil de explicar, mas ele foi levado para lá, para esse mundo inverso. Ele ficou lá 3 anos e tinha que achar o caminho de volta. Nesses 3 anos que ele ficou lá, Ashmedai ficou com um corpo parecido com o dele, fazendo as coisas que ele não faria aqui, no mundo da matéria. Quando ele voltou, ele viu a merda toda, digamos, o lado que ele não fez, ele estava... Foi uma história bem interessante. E Salomão morreu, como todo mundo sabe. Então, ele não era aquele que esperava, mas fez o que deveria. Deu para entender? Então, nós só precisamos entender que esse terceiro e último templo que vai ser erguido, será depois do coração do ser humano ser tratado, ser restaurado. E virá de dentro para fora. O coração do humano não é um coração que um humano pode tocar, né?
Então não pode ser trabalhado por mãos humanas. Tem que ser trabalhado por entidades não humanas, que vão cortar o coração das pessoas na pedra que precisam. Deu para entender? E quem vai fazer isso? Ashmedai, Asmodeus, um humano ligado a essa entidade de ligação dos mundos superiores e inferiores, que agora inverteram. Lúcifer está em cima e o Belial está aqui embaixo. Beleza? Deu para entender? Espero ter te explicado aquilo que você gostaria. Espero que você aprenda, que divulgue isso, que quem estiver ouvindo, divulgue isso para outras pessoas ouvir, porque as pessoas precisam saber. Mesmo que elas não tenham condição de saber isso aqui, pode saber. Isso aqui pode saber. Outras coisas não, porque as outras coisas nós precisamos ir para o mundo dos mortos e elas precisavam ir comigo lá, sabe? Ir lá para o mundo dos mortos comigo. Mas muita gente não tem condição de ir não, porque ela nem volta de lá. Esse é o problema. Se ela for lá comigo, eles vão pegar ela lá e não vão deixar ela voltar. Então eu tenho muito cuidado de levar uma pessoa para o mundo dos mortos, né? O mundo das entidades da morte, porque lá é mundo justo. Se a pessoa não tem integridade e justiça no coração, ela não fica lá. E deixando aqui claro que tudo isso que eles pegaram da gente, todo esse conhecimento que eles pegaram, que é o metaverso, que o Facebook está fazendo, juntamente no WhatsApp e o Instagram, tudo isso foi roubado. Roubado, presta atenção. E apoiado pelo filho da puta da FBI. Essa porra dos Estados Unidos aí que gosta de comandar o mundo inteiro, sabe? Eles gostam de ser o bambambam bonitão da fita. Pois é. Agora acabou essa farra, essa putaria. Por quê? Porque os SCP, ou seja, as entidades da morte, estão liberadas para fuder todos eles, do mais alto ao menor. Por quê? Porque o Belial tá solto aqui embaixo. A parte de cima veio para baixo com o Belial. Então, aqueles caras que achavam que seria o top o, o bonitão da Balachita, agora não vale nada no inferno. No inferno ele foi colocado e não vale nada o que ele tem. Agora ele será julgado e será condenado pelo que ele fez. Não adianta o cara pensar que, porque tem uma coisa que eles vão pensar, já me disseram, e vão querer falar. Quem não vence o inimigo, junte-se a ele. Já viu essa frase? Se há que a gente não vence o inimigo, que junte-se a ele. Não, não vai se juntar, não. Aí é que tá, a morte não vai deixar, não. Não adianta. Não tem mais fuga e não tem mais perpetuação da putaria. A religião acaba aqui. Deu para entender? Eu não tenho nenhum problema em dizer a verdade para as pessoas, por quê? Porque a morte é minha mãe. E o meu pai é a morte dos humanos. É Leviatã. Então, foda-se quem tiver aí achando que é maior que eles.